E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma crítica textual em cima de Mateus 19, versículo 23 e 24. Eu quero trazer uma crítica textual em cima dessa passagem. Por que eu quero trazer uma crítica textual? Porque, pessoal, a crítica textual ela é a única forma que vai trazer um entendimento mais pleno daquilo que o autor ou o escritor de fato queria dizer. E lá em Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24, nós temos uma fala de Jesus. E essa passagem, ela é uma passagem conhecida, ela é uma passagem muito citada, principalmente entre os cristãos, mas, porém, na hora de trazer a interpretação, muitos trazem uma interpretação errada e equivocada do texto. Então, a crítica textual, ela vai nos ajudar a trazer a informação mais próximo daquilo que, de fato, o texto está trazendo. Por quê, pessoal? Porque a crítica textual, ela é nada mais, nada menos do que uma investigação minuciosa do texto. Porque a crítica textual e também a exegese e também a hermenêutica, ele vai fazer a investigação da fala, da cultura, dos costumes, do contexto atual da época, e essas informações vai trazer a informação, talvez não vai trazer uma informação exata do que Jesus queria dizer, mas vai trazer a informação mais próxima daquilo que ele queria dizer ou daquilo que o autor e o escritor escreveu. Então eu quero fazer uma crítica textual em cima de Mateus, capítulo 19, versículo 23 e o versículo 24. Vou estar citando para vocês, em vez de eu ler. Mateus 19, 23. Jesus dizendo para os seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Agora o versículo 24. E eu vos afirmo, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então nós vemos uma passagem em que Jesus vai trabalhar com a questão soteriológica, que é em relação à doutrina da salvação. Jesus também vai fazer um contraste entre riqueza e salvação, dizendo que é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. E aí então nós precisamos entender o que de fato Jesus queria dizer, ou qual a informação correta do texto, né? E antes de qualquer coisa, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta, que na verdade é uma pergunta retórica, porque eu já sei a resposta, mas eu gostaria de lançar essa pergunta para vocês, que é a seguinte pergunta: quando Jesus diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico ser salvo, Jesus está falando de forma literal ou de forma figurada? Essa é a pergunta. É uma pergunta retórica. É aquela pergunta que eu sei a resposta. É óbvio que é uma pergunta, né, no sentido figurado e não no sentido literal. Porque não existe possibilidade de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Né? E camelo, na nossa concepção, camelo, no nosso entendimento, o que é um camelo? É um animal que não é comum na nossa região, mas é comum no Oriente Médio, principalmente próximo ali do Egito e Israel. Então, na nossa concepção, camelo é um animal. Então, no sentido lógico, é impossível o camelo passar pelo buraco de uma agulha. E se é impossível o camelo passar pelo buraco da agulha, então fica óbvio e fica lógico que é impossível, então, um rico ser salvo.
Aí eu faço a segunda pergunta. É impossível um rico alcançar a salvação? Não, não é impossível. Não é impossível. Vou dar alguns exemplos bíblicos. Antigo Testamento. A Bíblia fala, lá, vou até pegar a referência aqui, ó. Lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 2, fala que Abraão era riquíssimo. O texto lá não diz que Abraão era rico, e nem que ele era bem de vida. O texto diz que Abraão era riquíssimo. Então ele era o quê? Riquíssimo. Segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz que Davi era rico. Quando Natan vai repreender Davi, sobre Davi ter tomado a mulher de Urias, e aí Natan então vai repreender Davi através de uma parábola, através de um conto ali, em relação à ovelha e assim por diante, e o seu senhor. Então Natan, através daquela parábola, mostra que Davi era um homem rico. E de fato, o rei Davi era um homem rico. E Davi foi salvo, porque a Bíblia menciona Davi. A Bíblia menciona Davi não somente no Antigo Testamento, como também no Novo. Tanto que Jesus é da linhagem de Davi. Abraão, ele foi rico e Abraão foi salvo. Tanto que Abraão é citado também no Novo Testamento. Até quando vai contar aquela parábola, ou aquela história do rico e Lázaro, diz que o rico morreu e foi para o Hades, e o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Então nós vemos que homens ricos obtêm sim salvação. Novo Testamento, por exemplo, Zaqueu, cobrador de impostos, era um homem rico, alcançou salvação. Outro homem, Cornélio. Cornélio era um homem bem de vida, média alta. Tanto que a Bíblia diz que as suas orações e as suas esmolas chegaram até Deus. E foi na hora, então, que Deus visitou Cornélio e sua família. Então, isso mostra que o rico pode, sim, obter salvação. Então, no caso da fala de Jesus, não era uma fala no sentido literal. Ok? Então, é importante nós fazermos a crítica textual para a gente ver o que, de fato, Jesus estava querendo dizer. E o que, de fato, aquilo que foi escrito naquela época vai trazer de informação para nós. E existe, então, existe muitas teorias em relação a essa passagem. E dentro dessas muitas teorias, eu quero falar sobre 3. Primeira teoria, a teoria da hipérbole. Pessoal, o que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem de forma exagerada. Então, hipérbole não é simplesmente uma figura de linguagem, e sim uma figura de linguagem de forma exagerada, ou seja, é uma figura de linguagem com exageros. E se a gente for olhar a fala de Jesus, de fato a fala de Jesus ela foi com exageros. Por quê? Porque Jesus diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha, e como eu disse, no nosso entendimento, camelo é um animal. Então Jesus disse, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus trouxe uma figura de linguagem de forma exagerada, porque é impossível o camelo passar pelo buraco. Então nós vemos que de fato ali nós podemos entender ali também como uma hipérbole. Ok, daqui a pouco eu volto aqui. Segunda teoria. A segunda teoria, pessoal, é em relação à escrita. Eles dizem que ali houve um erro dos copistas. Pessoal, houve um erro de tradução. A Bíblia que nós temos hoje, ela foi trazida para nós, para o português, através de João Ferreira de Almeida. Então, o que nós temos em mãos, vou até pegar ela aqui, ó, essa Bíblia aqui, ó, o que nós temos em mãos é a cópia da cópia da cópia da cópia. Então, nós não temos o original em mãos. Na verdade, os originais não existem.
Não existem os originais, que são os autógrafos, né? Os autógrafos, que são os originais, não existem. O que nós temos é cópia da cópia da cópia da cópia. Então, por existir cópia, pessoal, quando em relação àquela fala de Jesus ali, existem a teoria do erro dos copistas. Erro em cima de uma palavra. Por quê, pessoal? Porque quando Mateus escreve ali o seu livro, ele escreve na língua grega. Porque a língua grega era a língua oficial da época. É como se fosse o inglês de hoje. Nós temos o inglês, temos o português, temos o alemão, temos o francês, mas a língua universal, né, ou a língua oficial mesmo, é o inglês. Tanto que todo mundo quer falar inglês, porque é a língua oficial. E na época de Jesus, e até antes, na época de Alexandre o Grande, a língua oficial, né, que era a língua maior, era o grego. Então isso quer dizer que Jesus e os seus discípulos, eles falavam, Jesus e os discípulos, eles eram o quê? Eles eram judeus. Então eles falavam hebraico, aramaico e grego. No mínimo essas três línguas eles falavam. E Jesus, e Mateus, quando escreveu, né, o seu livro ali, ele escreveu na língua grega. Porém, pessoal, eles alegam que a fala de Jesus, nessa passagem, não foi uma fala na língua grega, e sim no aramaico. Então isso quer dizer que quando Jesus falou sobre o camelo, o fundo da agulha e o rico, Jesus trouxe essa fala em língua aramaica. Porque a região que Jesus disse isso era uma região em que o aramaico era predominante, que é ali mais para o lado da Pérea, que é no lado oriental do Rio Jordão. Então ele trouxe aquela fala ali no aramaico por causa das pessoas originais daquele setor da Pérea, pela língua oficial ser o aramaico. Então quando Jesus falou ali, ele falou em aramaico. E segundo, né, essa teoria, os copistas, quando vieram trazer para as nossas línguas, para a nossa tradução, eles trouxeram errado. Por quê? Porque a palavra camelo, que para nós é um animal, em aramaico não é camelo animal. A palavra camelo em aramaico, ela é pronunciada gamla, que é G-A-M-L-A. E essa gamla, que é a palavra camelo, significa corda grossa. Então, quando Jesus disse essas palavras em aramaico, por causa do pessoal daquela região, ele disse assim, ó, é mais fácil um camelo, que para eles não é o animal, e sim uma corda grossa. Então Jesus disse, é mais fácil uma corda grossa passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aqui na segunda teoria, eles dizem que foi um erro dos copistas, porque eles trouxeram a palavra camelo no sentido do animal, sendo que na verdade o camelo em aramaico era corda grossa. Então foi um erro dos copistas. Essa é a segunda teoria. E a terceira teoria que eu quero falar com vocês é sobre a teoria da porta da agulha. E essa ela é predominante em muitas, no caso aqui eu já vi muitos estudiosos, muitos teólogos, né? Até na EBD eu já vi gente mencionar essa porta da agulha. O que seria uma porta da agulha? Isso quer dizer, pessoal, que lá em Jerusalém existe uma porta baixa e estreita, bem baixa e estreita, que quando um viajante vem, né, principalmente um judeu que mora fora de Jerusalém, vem às vezes para uma festa da Páscoa ou um outro tipo de festa da sua religião judaica, ele vem montado no seu camelo, e quando ele depara com essa porta baixa e estreita, para que o seu camelo conseguisse entrar, ele deveria passar o animal de joelhos e também despir o animal da sua mercadoria. Por exemplo, se a pessoa vai para Jerusalém participar de uma festa, ele vai trazer consigo o quê? Mala,
mantimento e algumas coisas. Então precisava tirar isso tudo de cima do camelo, ajoelhar o camelo e fazer com que o camelo passasse por essa porta baixa e estreita. Então essa porta baixa e estreita, aonde o camelo só passa de joelhos e sem nada, e trazendo nada consigo, é chamada de porta da agulha. E aí então eles fazem a comparação, dizendo que quando Jesus cita o camelo no buraco da agulha, Jesus estava falando sobre essa porta estreita que tem, aonde o viajante tem que passar o seu animal ajoelhado e despido, né, das suas mercadorias. Isso simbolizando que, para que um rico entrasse no reino dos céus, ele deveria se despir das suas riquezas, das suas grandezas, né, daquilo que ele tem, para que ele alcançasse salvação. Só que, na verdade, pessoal, não existe nem comprovação bíblica, nem comprovação histórica e nem comprovação arqueológica de que essa porta estreita existiu ou que existe. Não existe prova de que ela existe. Isso é uma teoria para tentar amenizar a fala de Jesus em relação ao camelo, à agulha e o rico ser salvo. Então não tem nada a ver. Ok? Então existe, dentre as muitas teorias, existem essas três principais, que é uma palavra no sentido de hipérbole. A segunda teoria, que é o erro do copista, ao trazer a pronúncia da palavra camelo, que é corda grossa, em aramaico, para o camelo, simbolizando o animal. E a terceira teoria, que é a porta da agulha, que existe lá em Jerusalém, ou que existiu, né? Então essas três são as principais teorias. Qual que é a que eu mais fico trabalhando com a crítica textual, a exegese e a hermenêutica? Eu fico justamente com a questão da hipérbole, que é uma figura de linguagem de Jesus de forma exagerada. De forma exagerada. Mas aí você pode me fazer a seguinte pergunta: Jean, se você acredita que é uma hipérbole de Jesus, que é uma figura de linguagem de forma exagerada, então você concorda que é quase impossível um rico entrar no reino dos céus? Às vezes você pode me fazer essa pergunta. Não, se é uma hipérbole, uma figura de linguagem de forma exagerada de Jesus, então isso quer dizer que de fato é quase impossível um rico ser salvo? Pessoal, por que Jesus faz essa comparação da soteriologia com a salvação do rico? Porque Jesus não está tratando em si a questão do dinheiro. Porque o dinheiro, pessoal, ele não é tão ruim, né? O dinheiro, ele é até bom. O dinheiro não é a solução para tudo, né? O dinheiro não compra salvação, o dinheiro não compra saúde e assim por diante. Mas falar que dinheiro é ruim, né, é ser muito hipócrita. O dinheiro não é ruim, o dinheiro ajuda muito. E Jesus, ele não está questionando a questão do dinheiro. Então, quando Jesus fala sobre o rico, embora tenha a palavra rico, riqueza e assim por diante, Jesus não está tratando em relação à riqueza, né, em si, mas ele está tratando em relação à questão da avareza. Porque riqueza, pessoal, é uma coisa. Você ter muito dinheiro é uma coisa. Você ter condições boas financeiras é uma coisa. Agora, você ser avarento é outra coisa bem diferente. Então, Jesus está querendo dizer o quê? Que, infelizmente, a maioria das pessoas ricas, das pessoas milionárias, das pessoas que têm muito dinheiro, o problema deles não é o muito dinheiro, e sim a avareza. É a avareza que atrapalha a pessoa a conhecer Deus. É a avareza que atrapalha a pessoa a alcançar a salvação. Você pode ver que existem muitas pessoas milionárias que elas não acreditam em Deus, que elas debocham de Deus, né? Existem muitas pessoas que têm dinheiro que acham que é Deus, né? Que acham que é mais do que os outros, que pisa nas pessoas, que humilha as pessoas e assim por diante, por causa da condição que a pessoa tem. Então, quando Jesus ele traz essa hipérbole, que é uma figura de linguagem exagerada,
Ele está dizendo que por que é difícil o rico entrar no reino dos céus? Justamente por causa da avareza e não por causa da riqueza. Porque, como eu disse, Abraão foi rico, Davi foi rico, Zaqueu era rico, Cornélio era rico, mas porém eles não eram avarentos. Porém, né, o Deus deles não era o dinheiro. Por isso que Jesus, quando vai falar sobre Mamon, ele fala que nós não podemos adorar dois senhores, porque nós vamos aborrecer um e agradar o outro. Então não tem como se adorar a Deus e a Mamon. Mamon é a avareza, é o amor ao dinheiro. Então, quando um rico, e a maioria dos ricos é avarento, né, tem amor ao dinheiro, aí sim fica difícil eles alcançar ou obter a salvação. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar para o buraco de uma agulha, um exagero, né, na fala de Jesus, porque a avareza atrapalha o rico a entrar, e não a riqueza em si. Então nós vemos que essa passagem de Jesus, né, nós precisamos fazer essa crítica textual para entender que não foi um erro do copista, que Jesus queria dizer em relação a camelo. De fato, era o camelo o animal mesmo, e a agulha, porque era uma hipérbole, de forma exagerada, e nem era também, né, uma porta da agulha que existia na época de Jesus, ou que existiu, não sei, e que para muitos existe, né, para muitos que não estudam, existe, porque às vezes viu na internet e vai ensinar aquilo ali e tudo por diante. Mas, historicamente falando, arqueologicamente falando, não existe, nunca existiu essa porta, né, da agulha lá em Jerusalém. Então, o mais certo que seria ali seria uma hipérbole. Porém, pessoal, não é a riqueza que atrapalha o rico a entrar no céu, e sim o amor ao dinheiro, que é a avareza. Beleza, pessoal? Então, eu queria trazer esse estudo e focar em relação à exegese, a crítica textual e também a hermenêutica. É importante demais a gente trazer um estudo de forma investigativa e cautelosa para a gente não trazer uma informação errada e nem fazer um anacronismo, tá bom? Então quero deixar esse estudo para vocês, né? Que Deus venha te abençoar e até a próxima, se Deus quiser.